Hoje nós estamos encerrando uma etapa mais na série A Ordem da Salvação, ou seja, o processo da nossa salvação. Nós estamos concluindo a doutrina da soteriologia, que é o estudo da nossa salvação. E dentro desse estudo nós tivemos o privilégio de expor a ordem da nossa salvação. E hoje nós iremos concluir usando as Escrituras Sagradas como base para o nosso ensino. E o tema é a glorificação do crente. Como será a vida do crente no novo céu e na nova terra? Quando todos nós reinaremos com Cristo em glória. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 30. Quando nós lemos assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Glorificação significa quando nós seremos perfeitos como o nosso Senhor Jesus é perfeito. E isso está relacionado à nossa salvação, que não termina na conversão. Nós nos convertemos e o Senhor nos converte, o Senhor nos converte e nós nos convertemos. Também não termina na justificação. O Senhor nos declara justos e nos justifica diante do Pai, o Senhor Jesus. Também não termina com a santificação. A santificação é um processo de aperfeiçoamento. E essa santificação nos torna perseverantes e somos perseverantes para a glorificação. Mesmo o capítulo 8, no versículo 18 de Romanos, diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste presente século não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Então nós passamos por um mundo conturbado, vivemos uma vida num mundo sem Deus e vivemos o Evangelho de forma gloriosa, mas isso não se compara ao que o Senhor preparou para aqueles que amam a sua vida, amam a sua palavra. Então esta salvação, que ela tem uma ordem, que essa obra de Deus começa na nossa eleição, e nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Nós fomos chamados pelo Evangelho da cruz, da nossa salvação, fomos redimidos e convertidos, passamos a ter fé, nos arrependemos dos nossos pecados. O Senhor produziu tudo isso em nós e nos justificou. Por isso que nós estamos hoje no processo de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E quando vermos o Senhor, no caso o Senhor Jesus, quando Ele voltar, começa o processo pleno, ou alcançaremos o pleno estado de glorificação. Nós já estamos no estado de glorificação, já estamos vivendo a glória do novo céu
e da nova terra, mas como que em conta-gotas. O Senhor tem uma grande avalanche da grandeza do seu ser, para que os nossos corações, enchidos da sua presença, possamos viver para sempre. Por isso que nós temos a certeza da nossa salvação, e tendo a certeza da nossa salvação, nós temos a certeza da nossa glorificação. Ou seja, a nossa salvação, ela é eterna. Nós somos eternos. Todos os seres humanos, toda a criação é eterna. E nós temos duas eternidades diante de nós, que nós bem conhecemos. A eternidade sem Deus e a eternidade com Deus. Aqueles que partirão para a eternidade sem Cristo viverão as penalidades do inferno pelos séculos dos séculos, e ali não haverá como retornar e não tem como apagar nem terminar. Será assim pelos séculos dos séculos. E nós que estamos em Cristo, que somos salvos, que já temos a vida eterna, nós viveremos para sempre. Nos desprenderemos desse corpo e começaremos a eternidade em Cristo após a nossa morte. Mas se Ele voltar e estivermos vivos, seremos glorificados e vivemos com Ele para sempre. É a certeza da nossa glorificação. Não é uma possibilidade, é uma garantia. Ela está no passado, porque Cristo morreu pelos nossos pecados antes da fundação do mundo. E não depende do homem, não depende de mim, não depende de você, depende da obra de Deus. E essa garantia da nossa glorificação, ela não está em nós, ela está em Cristo e na promessa que Deus fez em Cristo. Filipenses 1,6 diz: porque aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia da volta do Senhor Jesus. Deus iniciou a obra na nossa vida, Deus sustenta a obra em nossa vida, e essa obra é completa, e nós temos a salvação. Essa é a segurança da nossa salvação, a segurança de todo crente diante do Senhor. E essa glorificação, nós poderíamos perguntar, já respondendo, o que é realmente a nossa glorificação? É um ato final de Cristo? É um ato final de Deus? Sim, onde o pecado é totalmente removido, onde a natureza nossa é plenamente transformada, onde o crente é conformado à imagem de Cristo e entra na presença eterna de Deus pelos séculos dos séculos. Nós estamos livres da culpa do pecado, porque Cristo levou. Mas nós não estamos livres da presença do pecado, porque o pecado está presente. E nós não estamos livres do poder do pecado. Nós estamos lutando contra o pecado de dia e de noite. E essa é a nossa vitória, porque nós fomos livres do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós, no sentido de que ele não nos condenará. E nós lutaremos contra o pecado durante todos os dias da nossa vida. E o pecado não terá domínio sobre nós, domínio constante, porque nós estamos no processo de santificação. E a minha espera, a minha alegria e a minha satisfação. O momento primeiro de liturgia, o nosso querido seminarista Anderson disse que ele estava garantido da sua salvação. O importante é que ele tinha certeza da sua salvação quando ele estava enfrentando alguns problemas na área de saúde.
E uma coisa muito forte que me chamou a atenção é que o estado de glorificação, a perfeição completa, a perfeição eterna, a vida eterna, para ele estava acima da vida comum aqui na terra. E é isso que tem que mover a nossa vida. Quando a vida dos céus se torna mais relevante do que a vida na terra. Quando nós estamos com os pés nos céus e apenas com alguns dedos na terra, aí isso significa que nós estamos mais próximos dessa graça chamada glorificação. Aí seremos como o Senhor Jesus é, experimentaremos a plenitude do ser de Cristo. E a carta do apóstolo João, a primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Veremos Jesus como Ele é. Seremos como Jesus é. Viveremos para Cristo, para a sua glória, pelos séculos dos séculos. Alguns pensam e falam que é uma vida angelical nos céus, onde tem aqueles seres brancos voando e nós andando em câmera lenta. Um céu bem triste, não é? Não é esse o céu que o Senhor tem para nós, não. O céu que o Senhor preparou é que toda árvore dará fruto. E se nós que estamos aqui em Miranda, dentro de uma reserva, quando nós nos viramos, são árvores e todas darão frutos. Nós passearemos com a onça lá no rio Saloca. Nós andaremos com o gavião, eles pousarão no nosso ombro. Nós teremos uma vida de harmonia. Deus criou o homem para dominar sobre a natureza, mas no novo céu e na nova terra, na nossa glorificação, nós andaremos em harmonia com a natureza. Nós estaremos acima do próprio domínio sobre a natureza. A natureza terá comunhão conosco e nós teremos comunhão com a natureza, desde o vegetal até o animal e o ser humano, que glorificará a Cristo pelos séculos dos séculos. Andar com Cristo sem vê-lo é incomparavelmente melhor, e vê-lo como Ele é indizível, e andar com Ele, viver com Ele, para Ele, como o Rei sobre nossas vidas, e nós reinando com Ele será incomparavelmente melhor. E esse processo, essa semelhança que teremos ao Senhor, acontecerá porque o nosso corpo será glorificado. E agora nos deteremos um pouco a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 15. O apóstolo Paulo defende aqui, faz um tratado sobre o novo céu e a nova terra, a vida do crente, o processo de glorificação, capítulo 15, versículo 42 ao 44, quando o apóstolo traz a incorruptibilidade do corpo, que o corpo será imortal, que o corpo será glorioso, que o corpo será poderoso. Capítulo 15, versículo 42 a 44, quando diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Então ele está dizendo que o nosso corpo que envelhece será sepultado,
e o nosso corpo, que não envelhece, será ressuscitado. Então, nós seremos incorruptíveis. A corrupção aqui não é pecaminosidade, a corrupção aqui é envelhecimento, enfraquecimento, dor, angústia, solidão, medo, nada disso vai existir. Então aqui a ressurreição do nosso corpo e a ressurreição da nossa alma, ou seja, a espiritualização, a perfeição de quem eu sou e de quem você é. Nós temos o nosso corpo e a nossa alma. O nosso corpo é corruptível, ou seja, ele se corrompe, ele se deteriora e ele se acaba. Mas ele se acaba voltando ao pó, e depois do pó será refeito um novo corpo. E a nossa alma, somos pecadores limitados, e nós seremos revivificados espiritualmente e teremos uma espiritualidade igual à espiritualidade de Cristo, sem pecado, sem desejo de pecar, sem a presença do tentador e sem a presença da tentação. E aí isso chama-se novo céu e nova terra. Quando isso acontecerá? É uma pergunta. Capítulo 15, versículo 52 vai responder. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vou ler novamente esse versículo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O apóstolo Paulo está se referindo a dois grupos de crentes. Ele não está se referindo aqui a quem não é crente, porque quem não é crente já está destinado para a perdição eterna, e no mesmo capítulo ele vai trazer algumas informações de que aqueles que não são cristãos, que não amam o Senhor, eles serão ressuscitados por último e receberão o seu Espírito e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, preparado para Satanás e seus anjos e todos aqueles que praticam e amam a mentira. Mas aqui ele está se referindo aos crentes, e ele está dizendo aqui que num só momento vai acontecer duas coisas. Primeiro, que vai haver a ressurreição de quem morreu em Cristo, desde Adão até o último morto, vai ressuscitar, e vai ressuscitar para a incorrupção, vai ressuscitar para a perfeição. E nós que estamos vivos, agora eu vou falar do segundo grupo, e nós seremos transformados, ou seja, nós cristãos veremos a ressurreição, nós veremos Adão ressuscitar. Que coisa maravilhosa! O nosso Pai primeiro, e estaremos com Jesus ressurreto, administrando tudo isso, e nós veremos o mundo glorioso, e nós seremos transformados simultaneamente após a ressurreição dos mortos, que ressuscitaram com Cristo e ressuscitaram para Cristo, são transformados, e isso no abrir e fechar de olhos. Aqui é muito rápido, não é? Você acabou de abrir e fechar os seus olhos. É assim a volta de Cristo. Então nós encontramos diante dessa realidade da nossa glorificação um propósito. Propósito primeiro, Efésios 1,6 diz que é para a glória de Deus. A nossa ressurreição, o novo céu e a nova terra, é também para o nosso bem-estar, mas primeiro para a glória de Deus, a consumação da nossa redenção. Nós tivemos o privilégio de ler 1 João 3, 2, e agora teremos o privilégio de
na mesma carta do apóstolo João 3:3, quando ele vai continuar aquele ensino do versículo 2. Eu vou ler os dois versículos: amados, agora somos filhos de Deus, versículo 2 do capítulo 3, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Versículo 3: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então a purificação aqui nesse mundo e a purificação eterna, quando nos encontrarmos com o Senhor e veremos ele como ele é. E assim nós concluímos essa aula tão breve e tão clara da nossa glorificação, que ela é certa, ela é completa, ela é eterna, e todo o olho verá, e todo verdadeiro crente chegará lá, eu e você, nós que estamos em Cristo. E encerraremos as leituras dos textos desse estudo no capítulo 16 de Atos. Atos capítulo 16, versículo 31, quando nós lemos: e eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quando o apóstolo está instruindo, dizendo que quem crê no Senhor Jesus será salvo junto com sua casa, ele está olhando para a salvação eterna, para a salvação completa, para a salvação e o dia da glorificação. Nós que fomos chamados, que fomos justificados, que estamos sendo santificados, que iremos perseverar, veremos a glória do nosso Cristo, do nosso Salvador e do nosso Senhor. Que o Senhor sempre nos dê instrução bíblica para o fortalecimento de cada um de nós, que não haja dúvida no nosso coração, que nós tenhamos plena convicção dessa tão grande salvação, que não abramos mão de buscar as coisas lá do alto, uma vida de retidão e de santificação. Que o Senhor nos fortaleça para que nós amemos mais a vida nos céus do que a vida aqui na terra. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pela glorificação do nosso corpo, da nossa